Bom dia, transformados, a paz. O meu devocional está no livro de Atos, em todo o capítulo 14. Vai falar sobre Paulo e Barnabé, que foram separados para uma missão e saíram para pregar, né? Aqui no 14:1, vai dizer que eles estavam pregando ali na sinagoga dos judeus e muitos creram, né? Uma numerosa multidão de judeus creu e gentios também. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes, ou seja, eles descrentes da pessoa de Jesus, eles criam em Deus, mas não criam na pessoa de Jesus Cristo, que ele era o Messias. Instigaram os gentios e lhes irritaram o ânimo contra os irmãos, ou seja, eles jogavam um contra o outro, jogavam as pessoas contra Paulo e Barnabé, contra aqueles que estavam pregando a palavra de Deus, que estavam fazendo a obra. Então, formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Então, ao tomarem conhecimento dessa trama, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali surgiram pregando o evangelho. Né? Paulo e Barnabé, eles não se importaram com o que estava sendo tramado. Na verdade, eles só se retiraram de onde eles estavam e foram para outro lugar fazer a obra de Deus. Eles continuaram, né? Vida que segue. E aqui, a partir do versículo 8, vai falar sobre um paralítico que Deus curou através de Paulo e de como esse milagre também atraiu multidões, muitas pessoas creram, né? Teve ali algumas situações. E no versículo 19, aqui vai dizer: chegaram, porém, alguns judeus, né? Mais uma vez judeus, mais uma vez o povo de Deus, né? De Antioquia e Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Então, aqui, em todo o versículo, o capítulo 14, eu entendi que a gente deve tomar cuidado com o que a gente faz em nome de Deus, né? Muitas vezes você está fazendo a obra, né? Está fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer, e sempre vai ter alguém que não concorda, que não acha certo assim. Só que às vezes essa pessoa, em vez de guardar no coração dela, entender que a graça de Cristo é multiforme, entender que Jesus vai usar cada pessoa de uma maneira diferente, ela vai ficar convencendo as outras pessoas de que teu jeito de servir a Deus ou de fazer a obra não tá certo. E vai irritando as outras pessoas umas contra as outras. E às vezes de fazer papel de crente, né? Como aqui diz, os próprios judeus era que estavam fazendo isso. Então a pessoa, dizendo ser serva de Deus, né, falando do evangelho aos quatro cantos, mas plantando divisão, plantando discórdia, plantando separação, irritando umas pessoas contra as outras, falando mal de um, falando mal de outro. Então, a gente precisa perceber que papel a gente está fazendo, né, no corpo de Cristo, no reino. Se a gente está fazendo a obra de Deus, né, da maneira que Ele mandou, que Ele determinou, ou se a gente está simplesmente discordando e plantando divisão, né? Então, é isso que eu queria deixar, foi isso que eu pude perceber nessa passagem. Transformadas, amém. Tenham um ótimo dia, um ótimo sábado, e amanhã tem nosso culto Transformadas.